Olá, bom dia. São 6h08 da manhã do dia 12 de julho de 2023 e é uma quarta-feira. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E sobre o que nós vamos falar? Ah, sobre aquilo que eu posso. Eu posso. Tu podes, ele pode. É verdade. Eu quero, tu queres, ele quer. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. E se nós podemos, se nós queremos, com toda certeza nós seremos. A questão é saber dizer. Sim. Dizer. E o que eu poderia dizer? Depende. Depende de quem quer saber. Eu, estando a amanhecer, eu com toda certeza vou querer saber se as pessoas, sim, vão gostar de saber, sim, se o sol, se o sol vai aparecer da forma como vai ser, se vai chover, o quanto vai chover, se vai atrapalhar aquilo que eu estive a querer, é, se eu vou poder fazer as coisas que eu desejei. A questão é a gente saber prever. Sim, porque estando eu a amanhecer, eu tenho que saber prever, prever coisas simples. E o que seria prever coisas simples? O que eu vou comer. É uma coisa simples. Então já estive a entender. A previsão qualquer um pode fazer. É isso. Qualquer pessoa pode prever. Basta querer. Basta conjugar o verbo no tempo que o verbo aparecer. Basta reconhecer quem é o poder. Sim, porque se eu posso prever esse poder, com toda certeza, Deus esteve a me conceder, me dando as condições para assim eu fazer. Por exemplo, santo, e tem exemplo. Por exemplo, ontem eu não estava a pensar em, em como, quer dizer, em receber ninguém nesse lugar. Se não fazia parte da previsão. Claro que não. Por que eu iria fazer tal previsão? Mas previ. Não. Previ coisas básicas para o coração. Ok? Concentração, 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 concentração. Olha que beleza. Com a concentração, o coração não perde a sua pulsação, a normalização, sabe as regras. E por que disso eu estou a falar? Porque Deus disse. A primeira coisa que nós devemos realizar é levantar. Sim, é claro que quando a gente chega num lugar, a gente tem que o outro cumprimentar. Mas para isso a gente tem que ter a disposição assim, de levantar o dia. O dia assim, você cumprimentar. Escolher de fato, às vezes é uma roupinha aqui, outra roupinha assim, aquela que mais vai nos agradar para a situação. Então é preciso a gente levantar, ter a coragem da quilometragem, é começar. KM. O divino me disse que era importante sempre eu considerar o KM. Assim eu poderia de fato calcular, sim,
o tempo que eu iria precisar para qualquer leitura eu realizar. Ele me disse, olha, você não pode simplesmente chegar, parar de derrubar essas coisas. Não. É por isso que é importante você usar aquele tempo, o tempo-chave, para você levantar, para você um dia cumprimentar e de repente você já está lá na porta. A questão é você saber, sim, a porta atravessar. Dizem que espírito podem, eles podem mesmo atravessar porta, parede, entrar e sair de qualquer lugar. Isso não é fato. Isso está longe de ser fato nesse lugar. As pessoas têm tantas dificuldades onde elas vão parar que elas não são assim como as pessoas costumam, vamos dizer, idealizar. Não é tão fácil carregar o corpo que lá vai parar. Está longe disso se dar. É por isso que o Evangelho sabiamente nos disse para a gente ocupar a casa onde a gente está a morar. E se assim a gente não realizar, quantos poderão na nossa casa morar? E toda a nossa estrutura usar para cada um realizar aquilo que desejar. E isso não é obsediar. É como um trem que vago vai estar. E ao longo do caminho, cada um vai entrar, vai de fato fazer o que desejar, sai, pega outro vagão e outro, e outro, e outro. E sabe por quê? Porque é difícil a gente ficar sem se alimentar daquilo que para nós era tão básico nesse lugar. Dormir e acordar, dormir e acordar. E muitos fazem isso sem que sequer nenhum prejuízo nos causar. Nós, muitas vezes ficamos a vagar num universo que está longe de ser aquele que um dia nós estivemos a desejar, enquanto fundamento para a gente caminhar. Então o trem está ali a passar. Muitas vezes nós só vamos nos atentar que nós estivemos assim fora do ar quando alguma coisa vem nos derrubar. E aí a nossa casa a gente vai ocupar. O divino sempre me disse para eu não me ausentar da casa. Que Deus esteve a criar dentro do ambiente que os infames resolveram de fato inventar, para toda uma estrutura de vida ali se criar. É por isso que muito mais importante da gente pegar, sim, a aeronave aqui, a aeronave lá, aeronave, mais aeronave, é a gente saber o princípio do lugar. E o princípio está em tudo aquilo que os infames estiveram a começar. É o princípio. Eu não posso simplesmente telhado numa casa colocar sem o princípio, que é o alicerce. Olha, eu tenho tanto domínio
tanto domínio da minha vida, pública e particular, que eu nunca pego telhado antes do alicerce eu examinar e saber mesmo se o terreno onde o alicerce está, se ele é capaz de sustentar o telhado. Então eu tenho que avaliar o alicerce antes de eu inventar parede aqui, parede acolá e parede. Porque quem sustenta toda uma estrutura de pensar, simplesmente é a razão que o alicerce vai dar. Se eu posso executar. Não basta só querer, não. Eu tenho que saber o princípio quilômetro, km. Começou desse ponto aqui. Se assim eu não realizar, corro o risco de alguém me falar que eu estou ocultando fato no lugar. É como você pegar o bucho e uma parte você não colocar. Sim? Imagine um médico passar um exame para toda a estrutura do tronco ali, para mostrar o coração, como é que tá, o fígado, isso. E ele chegar e falar que ele precisa a cirurgia realizar. É nesse ponto aqui que é onde a doença veio parar. Bom, veio parar. E ele se recusar a falar onde é que a doença esteve a começar. Ô, doutor, antes o senhor não tem que me orientar sobre o começo. Assim eu vou de fato me policiar para essa mesma doença não começar nesse mesmo lugar parar. Então não tem como eu simplesmente inventar uma aeronave aqui, outra aeronave acolá, sem o princípio de onde tudo isso está. Eu não posso simplesmente ocultar a base, sim, a base do meu pensar, porque eu tenho características de cunho particular. Eu tenho uma vida que eu costumo levar 100% aqui, 100% lá e 6 horas que Deus esteve a me dar para eu saber 100% 100% do meu corpo ocupar e não deixar nem sequer um vestígio dele se aproximar. Porque eu não quero prejudicar e não quero que ninguém venha prejuízo me causar. Então, eu não posso simplesmente eliminar os irmãos. Sim, eram os nomes costumeiros. Irmão, fulano. Aqueles que não eram chamados de irmãos.
o apóstolo Paulo não era colocado nessa condição de irmão. Ele era o apóstolo Paulo. Tinha o irmão Lázaro. Esse era chamado de irmão Lázaro. Que era o irmão Bertiliote. Era chamado de irmão Bertiliote, irmão Lázaro. Irmã Elizabeth. Era chamada de Irmã Elizabeth. Não existia um outro nome para chamar. Era Irmã Elizabeth. No meu caso, Maninha. Mami Elizabeth. Mami Elizabeth. Era assim que eu tinha que me referir a ela. Irmã Melissa. Aquela que era apontada na casa como a mentora espiritual de Cássia, Maria. Vulgo Elizabeth Maria. Nunca Cássia Franco. Então, não tem como a gente, de fato, uma cortina colocar para a coxia não se apresentar. Isso está fora de qualquer tipo de possibilidade. Sabe, Chico? Francisco Cândido Xavier. Imagine, Chico. Não era o irmão Chico. Era Chico, apenas Chico. Mas imagine, Chico chegar e eu falar para Chico que ele poderia comigo estar, mas era preciso ele ocultar tudo aquilo que deu para ele o nome que ele esteve a carregar. Chico, apenas Chico. Imagine. Chico, com toda certeza, iria reduzir a um frangalho. Porque Chico é aquilo tudo que ele esteve a vivenciar 100% nesse lugar. Não tem como eu tirar de Chico o mundo que Chico esteve a carregar. Assim como não tem como tirar de mim, sim, essa parte aí, muito menos os pré-requisitos que levaram essas pessoas a agirem assim. E as consequências de eu, vamos dizer, nomear os infames assim. São infames para mim. Sei separar. Sei separar muito bem aquelas pessoas ali e sempre digo isso para quem convive nesta casa aqui. Nunca admiti que nenhum deles viessem a colocar todo mundo nessa condição de ruins. Sempre me posicionei, exigindo respeito deles, por cada um. Uma coisa é Manuel e o que ele fez para mim. A outra coisa bem diferente é Chico. É bem diferente. Uma coisa é André Luiz. Era tratado como irmão André Luiz, sim, pelos irmãos lá. Irmão Emmanuel lá. Mas na casa ele se apresentava como André Luiz. Muito simpático. Uma pessoa muito agradável. Uma pessoa generosa, inteligente. De uma razão tão doce, que ele nem sequer avaliava aquilo que Emmanuel realizava. E eu não posso colocar André Luiz nesta condição de gente ordinária. Eu não posso. Porque se eu colocar André Luiz nessa condição de gente ordinária, eu estou sendo de fato uma falsária. Eu
Não posso, de fato, riscar, sim, do dicionário o verbo que infinitamente a gente pode usar nesse lugar. Trair. A traição advém da confiança total que uma pessoa tem sobre a outra, ao ponto de não enxergar o que a outra é capaz de realizar, usando a pessoa no lugar. Não é uma questão de ingenuidade, é uma questão de confiança irrestrita, absoluta. É fechar os olhos e poder toda uma noite atravessar com 100% de confiança naquele que na casa está. Essa é a condição de André Luiz em relação a Emmanuel. Pelo menos era. Essa é a questão. Eu não saio atropelando as pessoas porque eu tive problemas com a casa de oração. Isso não. Sabe quantas obras maravilhosas André Luiz esteve, de fato, a dividir? Com os vínculos que eles estiveram a construir. Sabe quantas pessoas maravilhosas adentraram na vida desta, daqui, dividindo sentimentos por aquela pessoa ali chamada Elizabeth Maria, que era Cássia e eu. Mas eles não me viam assim, não. Eles me viam conforme era o entendimento dado a cada um ali. Gentis, generosos, presentes, sempre dialogando comigo, sempre trazendo um sorriso. Sabe quantas vezes eu pude conversar com o irmão Zezinho? Irmão Zezinho. Vou dizer vulgo Celestino. Sabe quantas vezes? Aquela criatura fez questão de me alegrar o coração, trazendo toda a sua compreensão. Uma pessoa tão generosa, tão generosa, tão generosa, que eu nem sabia mesmo como fazer também a ponta da doação. Porque ele estava ali, generoso. O irmão Alberto Costa, o homem parecia de fato saído de um conto de fada, generoso. Parecia de fato esses cavaleiros que usavam armadura, tamanha delicadeza, com o trato, com cada um. E eu vou simplesmente tirar da página de minha vida, porque eu fui prejudicada por uma gente maldita. Isso é nunca. Isso é nunca. Eu tenho, de fato, uma vida dividida. É verdade. Antes de e depois de. O antes de, essas pessoas não estiveram a existir. Mas o divino existia 100% ali. 100%. Depois de, essas pessoas passaram a existir. O divino, consciente de que era bom para mim conviver 100% com eles ali, estivemos a repartir o antes de, o depois de. Depois de, você tem que ficar 100% aqui com eles. Mas para isso você tem que confiar 100% em mim. Porque eu preciso estar 100%. 100%.
dentro do universo que você um dia esteve a possuir. Para você essa porta abrir. E poder sair daí e adentrar nesse ambiente. Para você conseguir se livrar de tudo isso aí, sem de fato ninguém você diminuir. E foi exatamente assim. E como foi difícil para mim. Saber que eu estava 100% aqui, sem poder o tempo todo estar com o divino, tendo que essa porta construir, sem chamar a atenção para aquelas pessoas ali, e deixando o meu coração seguir o que o divino sempre dizia para mim, usando a porta do ir e vir. Segue amando, segue amando. E os infames me massacrando, mas ele me dizia, siga amando, siga amando, siga amando. Os infames me massacrando e o divino sempre me disse, siga amando. Eu nunca estive repudiando. Nunca. Todos os livros que eu escrevi, tudo aquilo que aconteceu ali, sempre, 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 sempre o divino deu para mim esse entendimento. Que a gente não pode repudiar os bens que Deus estará nos dar. Como condição de vida. Assim você vai poder separar o joio e o trigo do lugar. Porque o joio, por mais que a gente não venha gostar, e a gente precisa arrancar, é vida. É vida no lugar. Não é matéria inanimada, não. Então eu não posso simplesmente joio matar. A parábola é perfeita. Arranque. Mas tem que deixar ambos ali para você diferenciar. O joio e o trigo. O joio você vai arrancar e vai queimar. É onde ele desejou de fato estar. Enquanto erva daninha. Eu, no convívio direto com uma senhora de nome Irmã Everaldina, que era professora, sim, que sentava comigo nos estudos que ali se realizava, e sempre convivendo com ela sempre me dizia, quando eu perguntava uma coisa, cada coisa é uma coisa. Ou seja, cada coisa tem uma origem de cunho particular, e que era desse ponto que eu tinha de fato que cada coisa analisar para não misturar. Assim, com toda certeza, eu iria ter uma ideia daquilo que eu estava a enxergar. Ela nunca deixou de falar isso. Assim, olhando para ela, eu pude de fato enxergar a onça. A onça que fazia questão de comigo estar, trazendo toda aquela docilidade para me ensinar. Afinal de contas, todos costumavam com ela ali estar, porque ela tinha credibilidade, ao ponto do pensamento dela elevar, trazendo
trazendo muita gente para desse pensamento compartilhar, porque ela tinha inteligência no lugar. Inteligência. Ali ninguém porta podia atravessar. Muito menos porta atravessar para na vida dos outros estar. O que cada um é capaz de realizar é pegar carona na nossa vida. Porque solta a nossa vida a gente costuma levar. O que ocupa a nossa vida é a fagulha que Deus esteve a criar. A fagulha. E essa fagulha tem que ser 100% nesse lugar. É por isso que o divino, é ó Filho do Deus vivo. 100% de Deus. Nós não conseguimos nem ser milionésima parte de Deus. Imagine 100% o divino, 100% de Deus. 100%. E eu vou, de fato, olhar para alguém que é a própria manifestação em perfeição de Deus e dizer para ele que eu vou deixar esse assunto de lado, porque muitos serão, de fato, sei lá, talvez mal adequados, talvez se sintam prejudicados. Poxa vida. Não tem como eu deixar nem a possibilidade desse assunto de lado. Porque, olha, quando a gente convive com alguém, por menor que seja o tempo, por menor que seja, a gente deve, sim, colocar a nossa assinatura na página da nossa história vai estar. Eu não posso simplesmente fazer de conta que na casa de oração lá, Bezerro de Menezes, eu não estive a entrar não. Eu não só entrei, como enviei mensagem para aquelas pessoas que os infames estiveram a me dar. Eu e aqueles que faziam parte do lar. Recebi até pessoas na minha casa, de cunho particular, porque eles disseram para assim realizar, era bom. O divino nunca me disse para desconsiderar nenhuma pessoa. Isso não quer dizer que eu vá de novo com ninguém desse mundo conversar, nem querer, mas desse mundo compartilhar. Mas eu preciso, no mínimo, respeitar. É o que se espera de qualquer pessoa que tenha um mínimo de sensibilidade nesse lugar. Um mínimo de sensibilidade. Eu tenho uma casa, sim, uma casa particular, é verdade. Eu posso receber quem assim eu desejar. É uma escolha minha. Ninguém pode dizer que eu preciso, que eu tenho, me obrigar. O divino nunca me disse para de fato eu abrir a minha porta de cunho particular para ninguém estar. Ele me disse apenas: não tem condições. Não tem condições para nesse momento com eles.
você argumentar. Você não tem nem condições de falar. Era verdade. Então, o que está no altar? Siga amando. Siga amando. Voltar na casa de oração e poder, como o apóstolo Paulo está, nas condições de vida que ele esteve a me solicitar, é o mesmo que no inferno entrar. E ele sabe que é por essa porta que eu faço questão de entrar. Para cada chaga, aqueles infantes tiveram me dar, eu poder de fato mostrar. Para cada infame, assim, que tiver a ilusão de querer de mim se aproximar. Como cobra, querendo, de fato. A maçã me dá. Eu não dou uma oportunidade. Não dou. É nenhuma oportunidade. Quando eu aceitei com a irmã estar para tratar do assunto, que é de cunho bem particular para ela, professor, eu pude convidar ela para no meu mundo estar. E pude dizer para ela, 100% da minha vida é nesse lugar. Porque assim eu sempre estive a realizar, independente do corpo. Que ali está. E se pude 100% na casa de oração estar, é porque o divino sempre chega em primeiro lugar. Assim, eu posso detalhar. Eu posso detalhar qualquer coisa que a senhora me solicitar. E vou fazer isso sem nenhum pesar. Porque eu sei que a senhora esteve a se preparar para assim eu realizar. Ela então esteve a me falar, quando esse dia chegar, me permita estar 100% no mesmo lugar. Olha que coisa difícil alguém lhe solicitar. Porque um dia minha irmã me pediu para no meu coração. Ela estava em condições diferentes. Porque não. Em condições diferentes. Uma vez eu pude isso realizar. As condições eram outras com a minha irmã. Sabe que ela até conseguiu respirar. E por um leve momento ela conseguiu, sim, ser 100% dela nesse lugar. Depois disso eu não pude mais realizar, as condições mudaram. Eu tive que dizer para ela que não dava, eram condições outras. Até que estive a gravar. A irmã me pediu algo bem parecido. Eu então disse para ela, vista esse vestido. Esse vestido é bem parecido com algo que por mim foi escrito. Então você vai poder estar 100% comigo.
vai sendo de fato esse vestido, que é lindo. Ela me deu aquele sorriso e me disse assim, que presente bonito. Eu disse para ela, eu também achei esse presente muito bonito. Foi um presente do divino. Ele me trouxe antes de começar tudo isso. Antes de eu escrever o livro, o divino me trouxe esse vestido. E eu usei esse vestido para estar com o menino. Então você vai poder usar esse mesmo vestido para estar com o mesmo menino. E vai sentir o quão é difícil. O quão é difícil a gente continuar com isso. Foi difícil para ela ter escutado isso. Sim, porque assim ela pôde de fato, sim, ver o lírio, que não era assim tão bonito. Não existe essa possibilidade da gente querer mudar o escrito. Se a raiz é difícil, não tem como a gente, de fato, enfeitar nem o lírio. É simplesmente isso. Uma coisa é um trigo em condições de vida difícil. Ainda assim é um trigo. Ela entendeu isso quando ela de fato olhou o sentido que o divino deu àquele vestido. Outra coisa, de fato, é um homem perdido, mergulhado num precipício. Então, ainda que ela esteja 100% comigo usando aquele vestido, ela vai saber o quão é difícil. E sem possibilidade da gente, de fato, enfeitar lírio. Sem possibilidade. Esse é o princípio. Não existe um outro princípio. No início era o verbo. Olha, o verbo não só estava com Deus, como o verbo era Deus. E se o verbo era Deus, como é que eu posso continuar o escrito desconsiderando o princípio? Eu não posso fazer isso. O princípio está naqueles livros. E tudo mais que se passou comigo. Assim sendo, temos a porta. Temos a porta do paraíso. Para a gente não querer entrar pela porta do mundo perdido. Eu sempre escolho a porta do paraíso. A porta do paraíso nos dá realmente o sentido do que é viver em precipício. Obrigada, obrigada, obrigada. E eu sigo sendo ser vivo comigo. Bom dia.